capítulo 28, versículo 19. Amém? Vamos no 19. Já agradeço a Deus em primeiro lugar pela rica oportunidade de estar fazendo aquilo que Ele... Marcos 28, 19. Marcos mesmo. Marcos não tem 28 não. É Marcos. É Mateus, eu estou lendo. Perdão, igreja, é Mateus. Eu estava olhando aqui embaixo. Mateus 28, 19, amém? Glória a Deus. 19. Agradeço a pastora por me confiar mais uma vez trazer a palavra do Senhor para a noiva de Cristo, amém? Já vivei. Glória a Deus. Vamos estar lendo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o 20 ainda, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? A igreja pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Então nós estamos trabalhando com o tema porque devo me batizar se já sou de Cristo. Amém? Então é uma pergunta, por que devo me batizar se já sou de Cristo? Bom, nós ouvimos muitas pessoas, elas comentarem que elas já são de Cristo, elas já aceitaram a Cristo, elas já estão com Cristo e que não precisa se batizar, ou que é muito cedo, que deixa esperar mais um pouco, dá mais um tempo, porque eu já estou com Cristo, então não precisa. Como se o batismo fosse qualquer coisa, como se o batismo fosse um simples banho, como se o batismo fosse um simples mergulho. Então nós vemos muitas pessoas, elas fazerem esse tipo de comentário, de que elas já têm Cristo, elas já estão com Cristo e elas não precisam ter pressa em se batizar. Mas acontece que nós vamos ver também que o batismo, ele é, na verdade, a marca de que você morreu para o pecado e de que você, então, agora decidiu viver para Cristo. Então, o batismo, ele é um mandamento de Jesus. É uma ordenança, uma ordem de Jesus. Nós vemos claramente nesse texto, quando Jesus, ele apareceu para os discípulos aí, nós vamos ver que muitos daqueles discípulos ali naquela hora, alguns deles duvidaram. E o Senhor Jesus, então, ele diz para eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele dá uma ordem, ele é taxativo. Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós logo vemos que ele deu uma ordem. Jesus aqui, ele não sugeriu, ele não deu uma sugestão, ele não disse para os discípulos: vão, façam discípulos, e se eles quiserem se batizar, você os batiza. Jesus, ele não sugeriu: ou se vocês quiserem batizá-los, vocês batizam, se não quiser, não precisa. Não, Jesus, ele foi firme, ele deu uma ordem, ele ordenou, ele disse: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos que o batismo
batismo é uma ordem de Jesus, é um mandamento de Jesus. E quando nós então escolhemos ficar com Jesus, decidimos por seguir Jesus, decidimos por viver com Jesus, então logo nós devemos obedecer a ordem do batismo. Nós devemos obedecer ao mandamento de Jesus, que é nos batizar. Então, Senhor, nós vemos claramente aqui que o batismo é uma ordem. O batismo não foi uma sugestão que Jesus deu, não foi uma opção que Jesus deu, mas foi uma ordem. Seja e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, logo nós vemos que o batismo é uma ordem de Jesus, é uma ordenança, um mandamento de Jesus. E nós sabemos então que o batismo ele não é um simples banho, como muitos pensam, porque infelizmente o que nós vemos são pessoas tratando o batismo como se fosse simplesmente ir lá dar um passeio, ir lá dar um mergulho, e muitos estão, na verdade, banalizando o verdadeiro significado do batismo, o verdadeiro sentido do batismo, porque o batismo é quando você decide morrer para o pecado e viver para Jesus. É quando você decide morrer para você mesmo, morrer para os seus pecados, morrer para a sua natureza adâmica, morrer para aquela vida que você vivia antes e agora você decide viver para Cristo. Então, o batismo, na verdade, é uma ordem, um mandamento de Jesus. E um testemunho é quando você vai testemunhar através do batismo. É quando você vai testemunhar publicamente a sua fé em Cristo. É quando você vai testemunhar publicamente que agora você decidiu morrer para o pecado e viver para Cristo. Que agora você decidiu morrer para as suas vontades, morrer para os seus desejos e viver agora para Jesus, viver agora para Cristo. O batismo é quando você decide publicar, é quando você decide dar um testemunho publicamente, mostrar para todos que você escolheu ficar com Jesus, que você escolheu dar as costas para o pecado, que você escolheu dizer não para o mundo, que você escolheu agora viver em novidade de vida, viver uma vida com Cristo, viver uma vida agora nova em Cristo. Então nós vamos ver que o batismo, não é simplesmente um banho, não é simplesmente um mergulho sem significado, mas há um significado muito grande no batismo. E o próprio Jesus, ele foi batizado por João Batista para dar exemplo para nós, para deixar o exemplo de que é necessário se batizar. Porque se nós formos olhar, já que o batismo é quando você ali está simbolizando que você morreu para o pecado e que você agora ressuscitou juntamente com Jesus para viver uma nova vida, para viver em novidade de vida. Então logo a gente vai pensar o seguinte: mas Jesus ele não tinha pecado, Jesus ele era santo, Jesus era o próprio Deus. Então Jesus realmente ele não tinha nenhuma precisão de ser batizado. Mas Jesus ele foi batizado para deixar o exemplo para mim e para você. Jesus ele passou pelo batismo para que eu e você viessem entender que é necessário descer as águas do batismo, é necessário matar o velho homem, é necessário morrer para o pecado, porque ali no batismo, quando você mergulha, ali você está morrendo com Cristo, e quando você volta à superfície, ali você está ressuscitando para uma nova vida, para viver em novidade de vida, não viver mais como você vivia, não viver mais as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, mas agora viver para Cristo, viver com Cristo. Então o batismo é, na verdade, uma ordenança de Jesus, um mandamento de Jesus que todos nós que confessamos a Cristo como nosso suficiente Salvador, nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer a esta ordem de Jesus. E se nós formos olhar no Novo Testamento, todos aqueles que confessaram Jesus como Salvador, imediatamente foram batizados. Imediatamente. Nós não vamos ver contar no Novo Testamento que pessoas elas
decidiram andar com Jesus e elas levaram anos para se batizar. E elas levaram anos dizendo que não está pronto. Porque o que é que eu entendo quando você diz, não vou me batizar agora, porque é cedo. Não vou me batizar agora, porque não estou preparado. Então você não tem certeza, você não tem convicção da sua salvação. Você não tem a certeza de que você realmente quer viver com Cristo. Você não tem ainda a certeza e a convicção de que realmente agora o que você quer é viver com o Senhor, é viver com Jesus, é seguir os passos de Jesus. Quando você diz que você não está preparado, é como você dissesse assim: eu não tenho certeza ainda que eu quero esse Cristo. Eu não tenho certeza ainda que eu quero seguir esse caminho. Eu não tenho certeza ainda de que eu quero viver esta vida com Jesus. Não. Quando você diz que é cedo, você está, como é que diz, sendo desobediente ao mandamento de Jesus. Você está sendo desobediente a uma ordem de Jesus. Porque o mandamento, como nós vimos no texto, é uma ordem do Senhor. É uma ordem de Jesus. Então, se é uma ordem de Jesus, logo nós temos que obedecer. Logo nós devemos obedecer. Porque o batismo, ele é como se fosse, vamos dar um exemplo de um casal. Um casal que se ama muito. Um casal que nós sabemos que se ama. Nós sabemos que o que está unindo aquele casal é o amor. Mas nós vamos ver também que o que vai oficializar esta união deste casal é o casamento. Então, o que vai oficializar publicamente que você decidiu viver com Cristo, o que vai oficializar publicamente que você decidiu viver uma nova vida, que você decidiu morrer para o pecado, é o batismo nas águas, é através do batismo. Então nós devemos obedecer. Quando nós decidimos seguir com Cristo, viver para Cristo, então nós devemos viver uma vida de obediência. E um dos princípios que nós devemos obedecer é a ordem de Jesus, de sermos batizados. Então, jamais diga que você não está preparado. Porque se você levantou a sua mão, se você fez uma aliança com Cristo, se você decidiu viver para Cristo, se você tem a plena convicção, a plena certeza de que você agora quer viver com Jesus, que você quer seguir os passos de Jesus, que você agora decidiu ser discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, se não resta mais nenhuma dúvida no seu coração, por que você vai esperar mais? Por que você vai adiar? Por que você vai dizer que você não vai se batizar? Se você tem a convicção e a certeza de que você fez a escolha certa, de que você escolheu Jesus e que agora você quer caminhar com Jesus, então agora você deve testemunhar publicamente a sua escolha. Você deve agora testemunhar para que todos saibam que você escolheu a Cristo, que você escolheu a Jesus, que você escolheu viver para Jesus e que você decidiu dizer não para o pecado, que você decidiu dizer não para a sua própria vontade, para suas próprias vontades e para a sua carne. Então que a gente venha entender que o batismo, ele é uma ordem do Senhor Jesus para as nossas vidas. E quando nós temos essa certeza e essa convicção, nada nos impede mais de sermos batizados. Mas aí os irmãos podem me dizer o seguinte: mas tem pessoas que se batizaram e hoje se encontram afastadas, se encontram desviadas do caminho, se encontram longe de Jesus. Sim, há pessoas que se batizam, mas eu tenho que dizer também aos irmãos o seguinte: não devemos olhar para a situação das pessoas e nos basear e nos espelhar nessas situações. Porque eu tenho que dizer aos irmãos o seguinte: o batismo, ele não é a sua salvação. Não, o batismo, ele não salva ninguém. Mas o batismo é uma ordem e nós devemos cumprir por obediência. E outra coisa, o batismo é uma ordem, um mandamento de Jesus e nós devemos ser obedientes. E nós devemos fazer aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos ordena. E eu tenho que dizer aos irmãos o seguinte: quando alguém é batizado, mas se desviou do caminho, é batizado, mas está afastado da presença do Senhor,
este alguém lá na frente, ele vai cair em si. Lá na frente, se ele um dia teve temor a Deus, se ele um dia ele reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, mas passado o tempo, por algum motivo, ele caiu, ela caiu, mas ele lá na frente, uma hora eles vão cair em si. Eles vão cair em si e eles vão saber que eles têm que voltar para o caminho, que é necessário voltar para o caminho, que é necessário olhar para a cruz, que é necessário olhar para Jesus, que é necessário renunciar ao seu pecado. Uma hora ele vai lembrar que ele desceu as águas, uma hora ela vai lembrar que desceu as águas, uma hora ele e ela vai lembrar que quando desceu as águas, os seus pecados deveriam estar lá sepultados, porque quando nós descemos as águas, o nosso pecado é sepultado ali, nós morremos ali, é como se simbolizasse ali no batismo. Quando você é mergulhado nas águas, você morre com Cristo, você morre para o pecado, a sua natureza, a sua velha natureza morre, e ali então quando você levanta, é como se você ressuscitasse com Cristo, e você ressuscita para uma nova vida, para viver em novidade de vida. Então quando você se levanta do batismo, você tem a consciência que agora já não vive mais você, mas é Cristo que vive em você. Porque quando nós descemos as águas, nós sabemos que o nosso pecado ficou sepultado ali. O nosso pecado ali foi sepultado. Nós ali morremos para o pecado e nós ali levantamos novas criaturas para viver uma nova vida com Cristo, para viver uma vida com Jesus. Então, nós sabemos que quando as pessoas elas se batizam, muitos têm essa dúvida, esse questionamento de não querer se batizar, porque acha que lá na frente pode se desviar, pode sair do caminho, pode sair da presença. Mas uma coisa é certa: um dia essa pessoa ela vai olhar para a cruz, ela vai olhar para o alto e ela vai sentir saudade de Jesus, ela vai sentir saudade da presença, ela vai reconhecer que Jesus é o único caminho que conduz à vida eterna, que não há outro caminho, que Jesus é o único caminho para o céu, que Jesus é o único caminho que nos leva à vida eterna. E uma hora ela vai retornar, uma hora ela vai cair em si, uma hora ela vai voltar. Porque você pode questionar e se não voltar. Infelizmente nós sabemos que se ela não voltar, não foi por causa do batismo, porque como eu disse, o batismo não salva ninguém. O batismo é apenas uma marca da sua conversão, uma marca de que você decidiu seguir a Cristo, de que você decidiu andar com Jesus. É um testemunho que você dá publicamente da sua mudança de vida. É um testemunho que você dá publicamente de que agora você decidiu morrer para o pecado e viver para Cristo. Então, infelizmente, se a pessoa batizada ou não, ela se fosse em Cristo, nós sabemos que, infelizmente, ela não vai viver uma vida eterna com Deus. Não, mesmo tendo um dia passado pelas águas, mesmo tendo um dia descido as águas do batismo, ela não vai ser salva, porque o batismo não salva. O que salva é a sua fé em Jesus, o que salva é a sua perseverança com Jesus, o que salva é a sua santidade, é você viver os mandamentos do Senhor, é você viver a palavra do Senhor, é você viver com Cristo verdadeiramente, renunciando a cada dia as suas vontades, renunciando a cada dia seus desejos, renunciando a cada dia as concupiscências da sua carne. Porque nunca, Jesus ele foi bem claro que neste mundo nós teríamos aflições. Jesus ele não disse a ninguém que seria fácil. Jesus ele não prometeu a ninguém: venha para mim porque sua vida vai ser uma de rosas, vai ser uma maravilha, vai ser tão fácil. Não, Jesus ele não prometeu isso. Ele foi bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci e vocês também vão vencer. Então é necessário nós entendermos que o que vai nos salvar não é simplesmente somente
somente o batismo. O batismo faz parte do discipulado. O batismo faz parte da nossa caminhada com Cristo. O batismo é a marca que nós carregamos da nossa conversão, da nossa mudança de vida, da nossa transformação, da nossa decisão de viver com Cristo, de viver para Cristo. Mas o batismo não salva ninguém. O que salva é você permanecer firme no caminho do Senhor. O que vai salvar a sua alma é você permanecer firme com Cristo, é você perseverar até o fim, é você renunciar todos os dias às suas vontades, é você renunciar todos os dias à sua carne, é você renunciar todos os dias aos seus desejos, é você dizer não todos os dias para o pecado. Amém? Então nós vemos que o batismo é importante, o batismo é necessário, o batismo é uma ordem do Senhor Jesus, mas o batismo somente não vai salvar ninguém. Então não fique se espelhando, porque A e B se batizou, mas não está mais na presença do Senhor. Porque A e B se batizou um dia, mas não vive mais com Cristo. Mas este alguém um dia vai cair em si e vai olhar para Jesus e vai se lembrar que quando ele desceu as águas, o velho homem, a velha natureza, foi enterrada ali. Ele vai se lembrar do que Jesus passou na cruz e ele vai voltar correndo. Ele vai voltar, porque eu acho muito difícil que alguém que experimentou andar com Cristo, alguém que experimentou a presença do Senhor, alguém que pisou no Santo dos Santos um dia, queira permanecer nas trevas, queira permanecer na escuridão, queira permanecer longe de Cristo. Então nós devemos entender que o batismo é necessário, o batismo não é a sua salvação. Você vai se batizar, você deve descer as águas em obediência ao Senhor, você deve obedecer ao Senhor, à ordem de Jesus e ser batizado, porque Ele deixou esse exemplo para nós, e Ele deixou esta ordem de que todos devem ser batizados. Mas o que vai nos levar para o céu é a nossa mudança de vida, é viver uma novidade de vida. É por isso que é necessário que a gente venha entender o significado do batismo, que a gente venha entender a importância do batismo, que a gente venha levar o batismo a sério, que a gente não venha tratar o batismo como qualquer coisa, que a gente não venha banalizar o significado do batismo, que a gente não venha diminuir o significado do batismo, tratar como se fosse qualquer banhozinho, qualquer mergulhozinho. Nós temos que ter a consciência de que o batismo vai muito além de um banho, o batismo vai muito além de um simples mergulho. O batismo é a morte do seu pecado, e é você viver para Cristo, ressuscitar com Cristo para viver uma nova vida, para viver em novidade de vida. E nós vamos lá em Romanos 6,4 para entender um pouquinho isso aí, amém? Eu peço à igreja que abra em Romanos 6. Para o perdonar. Glória a Deus. 3:4. Olha bem o que Paulo diz aqui. Vamos começar aí do 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E ainda o versículo 6. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Então, Paulo, ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento. Será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus,
fomos batizados na sua morte? Será que vocês ignoram o que significa o batismo? Será que vocês não conseguem entender que quando você foi batizado em Cristo Jesus, você ali sepultou o seu pecado, morreu para o seu pecado e ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida? Será que você ignora isto? Será que você ignora que agora você tem que andar em novidade de vida? Será que você ignora que agora a sua velha natureza não existe mais? Agora a sua velha natureza foi crucificada com Cristo para que o seu corpo de pecado seja destruído e você não seja mais escravo do pecado. Será que nós estamos ignorando isso? Porque nós vemos que muitas pessoas, elas escolhem ficar com Jesus, elas decidem vir para Jesus, elas decidem até muitas vezes se batizar, mas o que vemos depois são pessoas que continuam ainda que batizadas, mas vivendo do mesmo jeito que vivia antes. Passam pelas águas, passam pelo batismo, são batizadas em nome de Jesus, mas querem viver a mesma vida de antes, querem viver como viviam antes, querem viver ainda como escravos do pecado. E é necessário entender que nosso corpo de pecado, ele foi crucificado com Cristo, nossos pecados ali foram sepultados. Então não me convém mais viver como vivia antes, não convém mais a gente, depois de descer as águas do batismo, viver da mesma maneira que vivíamos antes. Agora é necessário viver em novidade de vida, é necessário viver uma vida nova, é necessário agora viver uma vida de renúncia, porque agora você entende que agora você vive para Cristo, que agora você não vive mais para você mesmo, agora você tem um dono, agora você testemunhou publicamente para que todos saibam que você escolheu viver com Ele, que você escolheu viver com Cristo, que você decidiu abandonar o pecado, que você decidiu dizer não para o pecado, que você decidiu dizer não para a sua carne, para as suas vontades e para os seus desejos, que agora você decidiu, você testemunhou diante de pessoas, diante do mundo, que você escolheu Jesus e disse não para o mundo. Então agora é necessário abandonar as práticas do mundo, agora é necessário viver vida nova, é necessário viver novidade de vida, é necessário viver para Cristo realmente, como o Senhor diz no texto que nós acabamos de ler em Mateus 28, 19, né? Que as pessoas que vão e façam discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a andar segundo a palavra, segundo a forma como Ele ensinou. Então não dá para eu e você descermos as águas do batismo e vivermos da mesma maneira, descer a água do batismo e viver do mesmo jeito, descer a água do batismo e continuar na vida de pecado, continuar na vida de imundície, continuar fazendo as obras das trevas, porque a partir do momento que você decide se batizar, é porque você reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador, é porque você fez a sua escolha de viver com Ele. Então agora você precisa aprender a dizer não para o pecado. Se eu roubava, eu não vou roubar mais. Se eu mentia, eu não vou mais andar mentindo. Se eu me prostituía, eu não vou mais me prostituir. Se eu vivi uma vida de adultério, eu não vou mais me adulterar. Se eu vivi uma vida na criminalidade, eu não vou mais viver na criminalidade. Se eu vivi uma vida de mentira, eu agora vou andar na verdade, vou viver uma vida de verdade com Jesus, porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que liberta. E se eu tenho Jesus, eu não vou mais viver na prática do pecado, eu não vou mais viver nas obras das trevas, porque eu fui resgatada das trevas para a maravilhosa luz. Então eu tenho que andar na luz, eu tenho que agora praticar as obras da luz, eu tenho que agora andar com Jesus verdadeiramente. Então, quando você desce as águas do batismo, você tem que saber que é uma decisão muito séria, é uma decisão realmente séria, porque ali você decide e você vai testemunhar para pessoas, você vai testemunhar para o mundo a escolha que você fez, a decisão que você tomou, a decisão de largar o pecado, a decisão de
de viver uma vida transformada, de viver uma vida agora diferente. A decisão que você tomou de viver agora uma vida nova com Jesus, uma vida onde não tem mais lugar para o pecado, onde não tem mais lugar para a mentira, onde não tem mais lugar para a prostituição, uma vida agora que você não vai mais satisfazer os desejos da sua carne, mas agora você vai viver conforme a palavra do Senhor. Agora você vai viver conforme os ensinamentos de Jesus, porque agora você vai declarar para o mundo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Você agora vai tomar a sua decisão de mostrar para o mundo que você não foi simplesmente dar um mergulho, mas que você fez a escolha, tomou a decisão de viver com Cristo, de viver para Cristo, de viver uma vida nova com Cristo, de abandonar o velho homem, a velha natureza, a sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa, e viver nos caminhos do Senhor. Porque o discipulado, o batismo, ele faz parte do discipulado. Eu e você, quando decidimos vir para Jesus, nos tornamos discípulos de Jesus. Nos tornamos discípulos dele. Então, se nós nos tornamos discípulos, nós devemos obedecer ao Senhor e seguir os passos do nosso mestre. Obedecer ao Senhor e viver agora conforme a vontade do nosso Senhor, conforme a vontade do nosso mestre, conforme a vontade dele. Já não é mais a nossa vontade, mas a vontade dele. Já não é mais o nosso desejo, mas é o desejo dele. Já não é mais aquilo que eu quero, mas aquilo que ele quer. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que agora nós decidimos viver para Cristo. Então não é mais a minha vontade, não é mais a tua vontade, não é mais o que você quer, mas sim o que ele quer. Não é mais o que você deseja, mas é o que ele deseja. É agora fazer aquilo que ele ordena, é agora fazer aquilo que ele manda, é agora andar em obediência, é agora andar em conformidade com a palavra, em conformidade com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, com aquilo que o Senhor Jesus deixou para mim e para você quando ele andou nesta terra. Porque quando ele passou nessa terra, ele deixou para nós o exemplo de como nós devíamos viver, o exemplo de como nós temos que ser, o exemplo de como nós devemos caminhar. Então, se nós tomamos, eu e você tomamos a decisão de nos batizar, porque reconhecemos Cristo como nosso suficiente Salvador, porque decidimos andar com Ele, então agora nós devemos entender que devemos seguir os passos dEle, devemos ser imitadores dEle. Então devemos imitar os passos de Jesus, devemos imitar Jesus em tudo na nossa vida, devemos imitar Jesus em todas as coisas. E o que muito infelizmente nós vemos são pessoas que elas estão se batizando, mas estão depois vivendo da mesma maneira. Estão se batizando e estão vivendo do seu próprio jeito, vivendo da sua própria vontade, vivendo da sua maneira. Ou seja, desceu as águas do batismo, simbolizou ali a morte com Cristo e a ressurreição com Cristo, mas não estão vivendo uma vida com Jesus, não estão vivendo uma vida com Cristo. Então nós precisamos entender o verdadeiro significado do batismo, e nós precisamos levar a sério o batismo nas águas. Nós precisamos levar a sério a decisão do batismo, porque a decisão que você faz ali é a sua marca. Quando você decide se batizar, você está decretando para o mundo a sua marca de convertido, a sua marca de discípulo de Jesus, a sua marca de agora uma pessoa que morreu para o pecado para viver com Cristo. Amém? Então nós vamos ver também lá em Atos 2, na pregação de Pedro, depois ali do Pentecostes, quando aquelas pessoas que estavam todas ali reunidas e de repente foram todos, como um vento impetuoso invadiu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo, e as pessoas começaram
ímpias que estavam ali, elas começaram a criticar, elas começaram a zombar, elas começaram a dizer que aquelas pessoas estavam bêbadas, que aquelas pessoas estavam embriagadas. E então o texto vai dizer que Pedro, ele se levanta e ele vai fazer um discurso, ele vai fazer uma pregação e ele vai dizer para aquele povo ali que aquelas pessoas, elas não estavam embriagadas. Os irmãos podem, se quiser, abrir aí em Atos, capítulo 2, versículo 38, amém? Aí, a partir do Atos 2, nós vamos ver a partir a pregação de Pedro, a partir do versículo 14, os irmãos depois podem ler, onde Pedro, ele começa a pregar, e ele vai dizer, ele se levanta para pregar, e ele vai dizer para aquelas pessoas, que aquelas pessoas, elas não estavam bêbadas, até porque eram 9 horas da manhã, era horário de oração, onde eles estavam todos reunidos orando, e o Espírito Santo desceu naquele lugar, e todos foram batizados, todos foram cheios do Espírito Santo, e aquelas pessoas começaram a falar em várias línguas. E aí Pedro, ele vai dizer para aquelas pessoas que ali foi o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel, onde o profeta Joel havia profetizado o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Então ele vai pregar para aquele povo. Ele vai dizer que aquilo ali que eles estavam vendo não era pessoas bêbadas, pessoas embriagadas, mas pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que estavam orando e que foram batizadas com o Espírito Santo, e que foram cheias do poder de Deus, e que foram cheias do Espírito Santo de Deus. E ele vai dizer que ali era cumprimento da profecia de Joel, era cumprimento de uma palavra, e ali aquelas pessoas, elas ouvem atentas àquela pregação de Pedro, e elas escutam, e o texto vai dizer lá no versículo 38, os irmãos podem acompanhar aí, no versículo 38, onde Pedro vai responder para aquele povo, depois que eles ouvem aquele discurso, que eles ouvem aquela pregação. Pedro então responde para eles: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então Pedro ali, ele prega, e o texto vai dizer que 3.000 pessoas foram ganhas para Jesus. 3.000 pessoas se arrependeram através daquela pregação. E o que foi que eu vi aqui? Que aquela pregação de Pedro foi uma pregação de arrependimento, foi uma pregação de salvação. Naquela pregação de Pedro ali, ele pregou sobre o Salvador, ele pregou sobre o Messias, ele pregou sobre salvação, ele pregou sobre arrependimento. Muito diferente dessas pregações que nós ouvimos hoje, onde as pessoas querem pregar prosperidade, onde as pessoas querem pregar que você vai ter bens, que Jesus vai lhe dar isso, que Jesus vai lhe dar casa, vai lhe dar dinheiro, vai lhe dar uma posição, vai lhe dar status, que você vai viajar de avião, que você vai ser soprado, que você vai viajar de navio, que você vai pregar pelo mundo inteiro, que você vai louvar no mundo inteiro, que você vai receber bens, que você vai ter uma posição social reconhecida, que você vai ter status, que você vai ter fama, que você vai ter muito dinheiro, porque hoje em dia são essas pregações que nós ouvimos, são essas pregações que as pessoas, elas dão ouvidos, são essas pregações que muitos estão querendo ouvir. Mas nós vemos que aquela pregação de Pedro foi sobre arrependimento, onde Pedro disse para aqueles homens, para aquelas pessoas: arrependam-se. E lá no versículo 40, ele vai dizer: salvem-se dessa geração perversa, salvem-se dessa geração que só pensa em pecar, salve-se dessa geração que só pensa em se prostituir, salve-se dessa geração que só pensa em adulterar, salve-se
Santo. Então nós vemos aí que o batismo, ele vai abrir os céus para você. Quando você tem convicção, tem a certeza da escolha que você fez, quando você tem a plena convicção de que você escolheu Cristo verdadeiramente, que Cristo é o suficiente salvador da sua vida, quando você decidiu morrer para o seu pecado, dizer não para o seu pecado, a partir do momento que você desce as águas, o céu se abre para a sua vida, o céu se abre para você, o céu se abre, é ali que começa a se cumprir as promessas de Deus na sua vida. A partir de ali, você vai começar a viver o novo de Deus, você vai começar a experimentar o novo de Deus, você vai começar a experimentar os dons de Deus, você vai então receber o batismo com o Espírito Santo, porque Pedro, ele pregou para aquela multidão, ele deu o discurso dele, ele fez a pregação dele, e nós vamos ver que 3.000 pessoas se arrependeram, 3.000 almas se converteram, 3.000 vidas para Jesus ali, 3.000 vidas que foram batizadas. Então nós vemos a importância do batismo, a importância de descer as águas, a importância de você se arrepender verdadeiramente do seu pecado, de você largar verdadeiramente as suas práticas pecaminosas e se arrepender, para então você se batizar, descer as águas, e então você vai receber o novo de Deus e viver o novo de Deus na sua vida. Então nós vemos que o batismo é importante, é ordem de Jesus, e nós, como seus discípulos, devemos obedecer, mas obedecer e levar a sério. Não está brincando com o batismo, não está brincando com aquilo que é do céu, porque Jesus ele deixou o batismo para que ele se batizou e deixou a ordem para que eu e você fôssemos batizados. Ele deixou o mandamento para que eu e você fôssemos batizados e para que eu e você fôssemos buscar vidas, e que essas vidas também venham ser batizadas, que essas vidas também venham se batizar. Então nós devemos olhar para o batismo com outros olhos, nós devemos entender a importância do batismo na nossa vida, nós devemos entender a importância do batismo no mundo espiritual, nós devemos entender a importância, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do batismo, porque todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, todo aquele que reconhece Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida, deve então descer as águas batismais, deve então ser batizado, porque como está na Bíblia, no Novo Testamento, todos aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador, logo foram batizados, imediatamente foram batizados. Por quê? Porque eles tinham a plena certeza e convicção da escolha que eles estavam fazendo. Eles tinham a plena certeza da escolha que eles fizeram de seguir com Cristo e morrer para o mundo, de seguir com Cristo e abandonar a vida de pecado. Então, é necessário que nós venhamos entender o verdadeiro significado do batismo, entender o verdadeiro sentido no mundo espiritual do batismo, entender que o batismo não é só um mergulho que você vai dar, não é só um banho que você vai tomar, mas ali você vai declarar para o mundo, ali você vai testemunhar para todos que você escolheu Jesus, que você escolheu caminhar com Cristo, que você escolheu caminhar com o Senhor, que você decidiu morrer para o pecado, porque você entende que agora você vai viver para Jesus, porque você decidiu ser morador do céu, você decidiu ser cidadão dos céus, você decidiu estar com Cristo na glória um dia. Então você decidiu, fez a sua escolha, tomou a sua decisão, e você agora não vai mais viver as suas vontades, não vai mais viver os seus desejos, mas vai viver agora a vontade de Cristo, vai viver agora conforme aquilo que o Senhor nos ensinou quando Ele andou nesta terra, amém? Então nós vamos ver que o batismo, ele não salva ninguém. Mas se você já é de Cristo e você tem essa certeza que você já é de Cristo, como diz o tema,
Porque devo me batizar se já sou de Cristo. Se você tem a certeza que você já é de Cristo, você deve se batizar. Você deve se batizar para obedecer a ordem do Senhor. Você deve se batizar para testemunhar para o mundo a escolha que você fez. Você deve se batizar para ter como agora você, as pessoas olhar para você e saber que você agora é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um servo do Senhor, um discípulo de Jesus, que você agora decidiu viver com Cristo. Agora o mundo tem que olhar para você e saber que você fez a escolha certa, e saber que você agora decidiu dizer não para o mundo, para o pecado, e não se importe com o que as pessoas vão dizer, não se importe com quem vai se afastar, não se importe com quem vai dizer que você agora é careta, que você agora ficou metido, que você agora ficou metida, que você agora é careta, que você agora é quadrado. Não se importe com o que o mundo diz, não se importe com o que as pessoas vão falar, mas agora viva para Cristo. Agora testemunhe cada dia, cada instante, que você fez a escolha certa, que você escolheu viver para Jesus, que você escolheu viver em novidade de vida com Cristo, que você decidiu morrer para o mundo, que você decidiu morrer para o pecado e decidiu viver uma vida nova com Cristo. Então que você venha, que eu e você venhamos entender nesta noite que o batismo é muito mais do que um banho, do que um mergulho, e que agora nós vamos viver em novidade de vida com Cristo. Então você que ainda não é batizado, você que ainda não desceu as águas, se você tem a plena convicção de que você decidiu morrer para o mundo e viver para Cristo, não perca mais tempo. Não tem por que esperar. Não tem por que esperar passar tempo, passar ano, passar meses. Se você tomou a sua decisão, assim como nós vemos no Novo Testamento, todos aqueles que escolheram Jesus logo foram batizados, imediatamente foram batizados. Então, que você venha fazer a sua escolha com convicção, com a certeza, que você venha descer as águas, que você venha se batizar como uma pessoa que é obediente a Cristo, obediente à ordem do Senhor, obediente ao mandamento do Senhor, e como uma pessoa que quer mostrar para o mundo a escolha que você fez, a decisão que você tomou, uma pessoa que quer mostrar para o mundo que agora você decidiu viver com Cristo, para Cristo, que agora você disse, resolveu dizer não para o mundo e sim para Jesus. Que você venha mostrar para o mundo que a decisão que você tomou foi a melhor, que a decisão que você tomou de seguir com Cristo, de andar com Cristo, foi a melhor decisão que você tomou. Que você venha mostrar para o mundo e testemunhar para o mundo a sua escolha, a sua decisão, e que você venha também testemunhar com as suas atitudes, testemunhar com a sua vida, com a sua maneira de viver, que você realmente entendeu que agora você já não vive mais para você mesmo, mas que agora você vive para Cristo, que agora você vive para Jesus. Amém? E eu convido a igreja a se colocar de pé nesta hora. Eu peço à igreja que coloque a mão no coração.